De volta com a nossa Geração Saúde, sexta-feira, final de semana chegando, e eu tenho uma perguntinha para vocês. Você usa lente de contato? Conhece alguém que usa lente? Como é a adaptação? Quais são as suas dúvidas em relação a lentes de contato? Quem vai conversar com a gente hoje para tirar essas dúvidas e informar a gente um pouquinho mais sobre as lentes de contato? Eu recebo aqui o Dr. Jaime Martins, que é oftalmologista, já é nosso parceiro, sempre atende aqui o nosso chamado. Bom dia, Dr. Jaime, seja muito bem-vindo. Bom dia, Carla. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Bom dia a todos os telespectadores. E vamos falar hoje um pouquinho sobre um tema que eu percebo que os pacientes têm muita dúvida, ainda tem muito mito por trás desse tema, lente de contato. Exatamente. Eu já começo perguntando. As lentes, Dr. Jaime, têm a mesma função do óculos? Realmente é corrigir ali aquele probleminha? Bem, tem sim, e em algumas lentes tem até funções adicionais, tá? Aproveitando que você fez a primeira pergunta, dá uma pequena introdução. As lentes de contato, na verdade, nós temos vários tipos de lente. Basicamente, vamos dividir ela nas gelatinosas. Gelatinosa é aquela que você sempre tem algum colega que usa. Ele usa o óculos de dia, quando vai pra festa coloca a lente, para jogar bola, coloca a lente, né? É aquela lente mais molinha que você tira e bota ali o dia todo. E tem as lentes rígidas também, que são as lentes que a gente chama de rígida gás permeável, tá? Elas têm algumas diferenças entre elas. E dentro dessas rígidas gás permeável, nós temos vários tipos de lente, tá? Essas lentes rígidas, normalmente, nós usamos para correções de patologias. O paciente que tem ceratocônio, o paciente que tem alguma irregularidade na superfície da córnea, às vezes uma cicatriz que gera uma irregularidade, essa lente rígida, ela corrige até essa irregularidade, então ela é muito usada para patologias. Aquele paciente que tem a miopia, que tem um astigmatismo, que ele usa o óculos e fica super bem com o óculos, mas ele não quer usar o óculos por comodidade, por estética, o que for, aí geralmente usa a lente gelatinosa, tá? Entendi. Então, assim, a lente de contato, ela tem a função do óculos, né, de corrigir seu erro refracional, de fazer você enxergar melhor, mas ele tem algumas funções adicionais, como, por exemplo, a lente rígida, como eu falei, ele corrige irregularidade da superfície da córnea. Outra função também importante da lente de contato, alguns pacientes têm o que a gente chama de anisometropia, tem um grau muito diferente de um olho para o outro. E aí no óculos, o que acontece? Como a gente tem uma coisa chamada distância vértice, que é a distância entre a córnea e o óculos, então forma, se você tem um grau muito diferente do olho para o outro, vai formar imagens de tamanho diferente. E isso pode gerar uma confusão no cérebro na hora de juntar as imagens. Entendi. E aí, com a vantagem da lente de contato, por não existir essa distância vértice, ele corrige esse problema. Então, quem tem uma diferença muito grande de um olho para o outro em relação ao grau, tem uns 5 graus no outro e meio no outro, geralmente esse paciente fica melhor, ele se beneficia mais até da lente de contato do que do óculos. Entendi. Então a lente tem todas essas funções, né? Não é só substituir o óculos. Em alguns casos ela pode trazer inclusive até mais benefícios. Isso. Agora, doutor Jaime, algumas patologias, por exemplo, dificultam para que você possa usar a lente? Ou o contrário, né? Tem algumas patologias que são melhores quando se usa a lente. Ótima pergunta, Carla. Tem algumas patologias realmente que podem atrapalhar um pouquinho o uso da lente. Paciente que tem um pterígio muito grande, né? Esse pterígio às vezes... O meu. às vezes pode atrapalhar um pouquinho em relação à adaptação da lente. O paciente que tem o olho seco, o paciente que tem uma conjuntivite alérgica, a gente sempre recomenda tratar primeiro a conjuntivite alérgica. A gente recomenda tratar esse olho seco antes de usar a lente de contato. Se é um olho seco muito importante, um olho seco patológico, às vezes o paciente nem consegue realmente usar a lente, mas são algumas contraindicações que tem, no qual a maioria dos pacientes, mesmo com essa contraindicação relativa, depois que a gente trata, a gente melhora a superfície ocular, ele consegue usar a lente. Mas realmente tem algumas patologias como o olho seco, como até o pterígio, como uma conjuntivite alérgica que pode atrapalhar, pode fazer com que o paciente não consiga ter um bom conforto com o uso da lente de contato. E tem algumas patologias que se beneficiam, né, do uso da lente, como, por exemplo, esse caso do paciente que tem uma diferença muito grande de um grau para o outro, que é o que a gente chama de anisometropia. Um paciente que tem ceratocone. O ceratocone é uma doença que é muito comum em paciente jovem, que a córnea, que é a nossa primeira lente natural, ela vai assumir uma forma irregular, pontuda para frente, em formato como se fosse um cone. Por isso esse nome ceratocone. E aí a lente de contato rígida, ela corrige essa imperfeição da superfície ocular
e faz com que o paciente tenha uma visão muito melhor com a lente do que com óculos. Entendi. Então, existem aí muitas vantagens em relação à lente de contato, claro, a depender de cada caso. Agora, doutor Jaime, tem pessoas também que têm um grau elevadíssimo, que usa aquele óculos com aquela lente muito grossa, que costuma o povo dizer que é fundo de garrafa, né? Popularmente, brincando, as pessoas chamam. Essa pessoa que precisa usar esse óculos maior, com essa lente mais grossa, essa pessoa também se beneficia das lentes para deixar de usar esse óculos ou realmente não pode? Esse paciente, ele pode sim usar a lente e ele se beneficia muito da parte estética, né? Porque o paciente, quando usa um grau desse muito elevado, um 20 graus de miopia, por exemplo, esse paciente, mesmo fazendo lente de alto índice, ainda fica aquela lente grossa que, especialmente mulher que tem mais preocupação com estética, ela fica muito incomodada com aquilo ali. E a lente de contato, né? A gente hoje tem lente de contato para corrigir 15 graus, 16 graus, 20 graus. E esse paciente fica normalmente super satisfeito com a questão estética e também com a questão de você não ter tanta aquela dependência do óculos, você ter uma vida mais independente, né? Você consegue fazer uma prática esportiva com mais comodidade. Entendi. Inclusive, hoje em dia, já existem umas lentes de contato que a gente chama de uso prolongado, que você pode passar 6 dias com essa lente sem precisar nem tirar. Eu não recomendo essa lente para todo mundo, tá? Mas, por exemplo, um paciente desse tem 20 graus de miopia, ele já acorda, antes de dar bom dia, ele sai catando o óculos dele, né? Que ele não consegue nem ver o marido ou a esposa aqui do lado. Então, esse paciente eu acho que é uma boa, se uma avaliação oftalmológica a gente vê que não tem nenhuma contraindicação, esse paciente seria uma boa até de usar uma lente de uso prolongado. Entendi. E assim, doutor Jaime, já que você falou aí a questão do uso, como é o uso e o descarte da lente? Quem usa diariamente, como é que funciona essa história de tirar e colocar, como é o tempo que a lente pode ficar lá no olho? Pois é, Carla. De modo geral, as lentes rígidas, como elas são gás permeável, elas podem passar mais tempo e agora também existem essas lentes de uso prolongado, você pode passar mais tempo com ela. Mas vamos falar mais da gelatinosa normal que a gente vê mais uso no dia a dia, tá? O que acontece? A nossa córnea não tem vasos sanguíneos, então a nutrição dela depende muito do ar ambiente. Na hora que você colocar a lente de contato, querendo ou não, vai diminuir a oxigenação, a nutrição dessa córnea. Então, por isso que, a não ser que seja uma lente dessa de uso prolongado, você não pode passar essa lente mais de 10 horas por dia. A recomendação, na verdade, é de 8 a 10 horas por dia, um dia ou outro esporádico, a gente não, dá até 12 horas, mas o ideal é que não passasse de 10. Por causa desse problema que pode gerar ali um sofrimento naquelas células da córnea. Então, a gente tem algumas regrinhas com o uso de lente de contato. Sempre que manusear as lentes, higienizar as mãos com água e sabão. A questão do uso, não passar de 10 horas, tá? Uma coisa importante, na caixinha que você guarda a lente, sempre deixar identificada, especialmente se você tem um grau diferente do olho do outro. O olho direito na caixinha que tem o D, o olho esquerdo na caixinha que tem o E. Essa caixinha precisa ser também higienizada com água e sabão todos os dias. Quando você trocar as lentes de contato, você troca também a caixinha. Se sua lente, por exemplo, é daquela de 1 ano, a cada 2 meses a gente recomenda trocar a caixinha, tá certo? Para evitar infecção. E sempre que você fizer a higienização da lente, sempre com a solução adequada, tá? Nada de deixar guardado, como a gente vê muito paciente jovem, vou para a festa e dormir na casa de um colega, não trouxe minha caixinha da lente e guardei ali Aí tá o perigo. Guardei ali num copinho com água, lavei com soro. As principais fontes de infecção na lente de contato, né? É muito difícil dar uma infecção pela lente de contato. Quando dá, pode ser gravíssima, casos até de se perder a visão, de precisar de um transplante, por exemplo. Então, tem que ter muito cuidado na higienização. Então, sempre com a solução adequada, tá certo? Não haver compartilhamento. É isso que eu ia perguntar agora. Eu posso usar a lente do meu amigo, que usa também o mesmo grau que eu, esqueci. Isso aí também é perigoso. É perigoso, de jeito nenhum. E uma coisa que a gente às vezes, hoje em dia eu não vejo mais, mas antigamente a gente via em algumas óticas que trabalham com lente de contato, eles tinham umas lentes coloridas ali no cantinho, que a pessoa ia lá, eu queria a lente colorida, experimenta aqui, colocava no olho, aí, não gostei, colocava. Aí outra pessoa vinha e pegava novamente.
Perigoso, não, isso não pode ser feito de jeito nenhum. Isso aí é anti-higiênico e é um perigo para questão de infecção. Exatamente. Esse cuidado todo com a higiene, do jeito que você tem cuidado com o seu óculos, você tem que ter cuidado também com as lentes de contato. Até mais com a lente de contato. Pois é, porque é uma coisa mais direta aqui, né? Então é complicado. Doutor Jaime, a gente estava conversando aqui nos bastidores. Tem gente que costuma usar aquelas lentes de contato colorida, por exemplo. Quero sair, quero deixar meu olho azul, meu olho verde, de uma cor bem diferente, de repente um evento, uma brincadeira. Essas lentes também qualquer pessoa pode usar, são vendidas assim, as óticas mesmo já têm disponível e são os mesmos cuidados da lente normal, né, de usar. Os cuidados com a lente colorida, né, são iguais os da lente gelatinosa para corrigir o grau, tá? Que são aqueles mesmos que eu falei, da higienização, do manuseio, tá certo? Em relação à lente de contato, você falou uma coisa em relação à ótica, importante frisar que a adaptação de lente de contato é um ato exclusivo do médico, tá certo? Não pode fazer uma adaptação numa ótica com um contatólogo. A adaptação é um ato exclusivo do médico, tá certo? Nunca usei lente, sempre tem que passar uma avaliação com o oftalmologista para ver se realmente você está apto a usar a lente, para que ele dê as orientações necessárias. Aí, na própria clínica, geralmente tem o contatólogo que aí faz o auxílio para ensinar, colocar, tirar a lente, tá? Mas a adaptação é um ato médico, tá? Mesmo que o paciente vá ali na recepção com o contatólogo que auxilia ele no manuseio e tudo mais, quem vai fazer a avaliação se realmente aquela lente está bem adaptada, se ela girou, se está no eixo correto, isso aí é um ato exclusivo do médico. Tá? Exatamente, a gente destaca sempre isso, né? A importância de procurar o profissional correto, para não fazer de qualquer forma, para não gerar aí um probleminha maior que não é o que a gente quer. Mas, doutor Jaime, basicamente todo mundo pode usar uma lente se tiver realmente uma indicação. Ou existem pessoas assim que não me adaptei de jeito nenhum à lente, vou voltar para o óculos. De modo geral, todo mundo, né, pode pensar assim em usar lente de contato. Na avaliação individualizada, tem alguns pacientes que têm algumas contraindicações relativas. Contraindicações absolutas é muito pouco. É um paciente que está com infecção ativa, né, alguma coisa do tipo. Mas as contraindicações relativas, como olho seco, como pterígio, às vezes tem, se tratar antes, e depois o paciente pode usar lente. Uma coisa que eu percebo muito no consultório, que eu escuto muito assim, quando pergunto, você usa lente de contato? Você tem desejos de usar lente de contato? Muita gente diz assim, doutor, eu tenho medo, eu moro num lugar que é praia, moro num lugar que tem muita poeira, eu trabalho num ambiente um pouco insalubre. Isso influencia também? Não influencia. É claro assim, se você trabalha num ambiente mais seco e você usa lente de contato, você tem a maior probabilidade de ter um olho seco. Mas aí você vai... A gente sempre orienta o paciente que usa lente de contato, usar sempre um colírio lubrificante, tá? Mas esse tipo de coisa, importante frisar, que não vai contraindicar o uso da lente de contato, porque eu trabalho num ambiente mais insalubre ou que eu trabalho num ambiente com mais poeira. Porque no dia a dia você não vai ficar manuseando sua lente, né? O manuseio da lente, você no banheiro da sua casa, em frente ao espelho, com as mãos higienizadas, no local de trabalho você não vai. A lente de contato gelatinosa, ela tem uma aderência muito boa ao olho, ela não cai assim espontaneamente, ela não pula espontaneamente. Ela pode sair assim, você vai lá e coça o olho com força, aí ela pode cair, mas nem é para estar coçando o olho, né? Entendi. Então, assim, por exemplo, uma dúvida também que as pessoas têm muito. Eu posso tomar banho de piscina com a lente? Eu posso tomar banho de mar com a lente? Ela não vai cair? Ou eu preciso ter cuidado com esses hábitos também? Em relação à lente de contato para uso no mar, na piscina, aí a gente tem uma certa restrição, tá? A gente orienta que evite, tá? Especialmente no mar, porque tem amebas de vida livre que podem causar infecção, tá? Mas hoje em dia a gente tem uma lente chamada One Day, tá? O paciente que usa lente de contato vai sair no período de férias, vai fazer uma viagem para a praia, eu costumo recomendar, vamos fazer uma troca temporária da sua lente, vamos usar a lente One Day. Como é que funciona essa One Day? É a lente de uso de um dia só. Então você não precisa ter aquelas recomendações nem de higienização e tudo mais. Pegou a lente, colocou no olho, passou, né, aquele período de 10, 8 horas usando, chegou em casa, descartou. Então essa lente é ideal para você ir para a piscina, para você ir para o mar. Ótimo. Então, hoje a gente tem muitas opções de lente de contato no mercado para cada caso, né, para que o paciente tenha o conforto, diminua o risco de ter problemas com a lente. Tá, cada vez mais é mais seguro o uso da lente de contato.
Exatamente. Então, você que está assistindo a gente, que tem dúvidas, que estava aí com medo, como a maioria dos pacientes que o Dr. Jaime atende, saiba que a partir de agora, né, se você quer usar, procure o profissional, siga as orientações direitinho, que está tudo certo e você vai poder ter mais essa mobilidade em relação ao óculos. Né? Tem muita gente que realmente não se adapta e a lente é uma vantagem muito grande para vocês. Doutor Jaime, muito obrigada, viu? Mais uma vez, atendeu aqui o nosso chamado. Muito obrigado por ter vindo hoje. Obrigado você pelo convite, obrigado aí pelos telespectadores. Se a gente está voltando é porque o feedback está sendo positivo. Com então, certeza, agradeço muito a eles. O papo foi tão gostoso que correu rápido. A gente nem sentiu. Doutor Jaime tem Instagram, como é o Instagram, doutor Jaime? Sempre tem informações lá? Isso, é o @dr.jaime Martins. Você também me acha no Facebook, Dr. Jaime Martins. Agora, eu tô com um site e um canal no YouTube. Olha, coisa boa. Já vi, tem uns vídeos bem interessantes. O site e o YouTube, estou mais focado nas informações para glaucoma, que é a especialidade que eu mais trabalho. Mas, inclusive, no site tem informações também de oftalmologia geral, tá? Então, quem quiser ver aí esses vídeos... aí, tiver pelas redes sociais, dá uma passadinha lá para conferir e tirar as dúvidas sobre oftalmologia com o Dr. Jaime Martins. E a gente fica por aqui também. Bom final de semana, mas segunda-feira tem mais Geração Saúde e vamos falar de coisa muito séria. Segunda-feira começa uma campanha de vacinação nacional do sarampo. Nós vamos receber o pessoal da Secretaria de Saúde, vem contar todos os detalhes. Sarampo que está aí, infelizmente, os casos aqui no estado, inclusive, já tem mais casos sendo investigados. Então, a gente tirar as dúvidas, saber como é que vai ser essa campanha. Segunda-feira eu recebo o Etevaldo, tá bom? Bom final de semana, fiquem todos com Deus, até segunda-feira. Geração Saúde. Oferecimento. Cassim, o seu laboratório de confiança. Super TV é sua, é super.